Quais são as principais doutrinas das Testemunhas de Jeová? Então nós vamos comparar as doutrinas ortodoxas que nós cremos com o que as Testemunhas de Jeová creem. O que eles creem? Vamos lá. A respeito da Trindade. O que as Testemunhas de Jeová creem a respeito da Trindade? O segundo presidente diz que deixou bem claro que as Testemunhas de Jeová não creem na doutrina da Trindade. Eles negam enfaticamente a doutrina da Trindade. O que eles dizem? Veja o que eles dizem. Ele comenta o seguinte: a origem da doutrina da Trindade remonta aos antigos babilônios e egípcios e outros mitologistas antigos. Não pode ser contestada por judeus e cristãos que essa nação antiga adoravam deuses e demônios e que a típica nação israelita de Deus foi advertida para não se misturar com elas em virtude desses fatos. Segue-se então que Deus não foi dessa doutrina. Que doutrina? Trindade. A conclusão óbvia, portanto, é que Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Satanás é o autor da doutrina da Trindade, segundo as Testemunhas de Jeová. Não obstante, as pessoas tementes a Deus, que desejam compreender Jeová e servi-lo, acham tanto difícil amar e adorar um Deus complicado, caprichoso e de 3 cabeças. Geralmente na revista que eles publicam refutando a doutrina da Trindade, eles colocam na capa um ser com 3 cabeças. E a pergunta é, existe mesmo Trindade na Bíblia? Talvez alguém já recebeu isso. Porque eles acreditam que nós cristãos cremos num Deus com 3 cabeças, um Deus caprichoso. Primeiro, ele não entendeu nada do que nós cremos. E ele diz o seguinte: os clérigos que injetam tais ideias contradizem-se logo ao dizer que Deus criou o homem à sua própria imagem. Certamente, ninguém viu uma criatura humana com 3 cabeças. Argumento totalmente tolo. Deus criar o homem à sua imagem e semelhança não tem nada a ver com a aparência. Da mesma forma como, usando esse raciocínio, se o homem é a imagem e semelhança de Deus, então, olha quanta variedade de rostos nós temos aqui. Nós nunca vimos uma única pessoa com várias variedades de rosto. Então, também valeria para eles. Mas a doutrina da Trindade, ela é fundamental e essencial para nós cristãos. Mas as Testemunhas de Jeová creem que é de Satanás, é de origem demoníaca. Vamos ler, eu quero pedir para que, vamos lá, o Yukio leia para mim Isaías 6, 1, até o versículo 10. A irmã Kátia vai ler para mim João, capítulo 12, 36 e 41. Depois a Gideane, que já vai estar do lado do Yukio, vai ler Atos 28, 24 e 27. Tá? Isaías 6, do 1 ao 10. Depois nós vamos ler João, capítulo 12, 36 ao 41. E depois Atos 28, 24 e 27. Isaías 6, do 1 ao 10. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne invisível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche seus olhos,
que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, esses 3 textos que nós vamos ler, é o texto que você fará ao testemunho de Jeová dizer o seguinte: eu vou consultar o ancião. Tá? É um texto que quando você falar sobre a Trindade com eles, eles vão apelar para o ancião, porque eles não terão respostas. Eles não creem na doutrina da Trindade, como nós vimos. E agora eu faço a pergunta, no versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando. Na versão deles, da Bíblia deles está, então ouvi a voz de Jeová. Tá? Então a voz de quem foi ouvida aqui? A voz de Jeová. E o que foi ouvido? Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Então, alguma coisa Jeová falou nesse tempo. Quem que falou aqui? Quem que está falando aqui? A voz de quem? A voz de Jeová. Tá ok? Agora vamos em João, capítulo 12, 36 ao 41. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías, no outro lugar, cegou seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. O apóstolo João, ele está fazendo uma citação de Isaías que nós acabamos de ler. Na verdade, ele fez 2 citações. A primeira é: o Senhor, quem creu na nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. É um outro texto. Agora ele vai falar: por esta razão, eles não podiam crer. Porque, como disse Isaías em outro lugar, agora é a citação que nós ouvimos, que o nosso irmão leu. Naquela citação, quem que havia dito? Jeová. Então, a citação segue igual. Cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se converta e eu os cure. Isso que nós vimos lá. Agora, olha o que Isaías disse. Olha o que ele diz a respeito de Isaías. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre... Sobre quem que ele estava falando? Jeová. Naquele texto lá, era sobre quem que estava sendo dito? Sobre o próprio Jeová. E aqui fala que era sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. Então, o apóstolo João usou o mesmo texto de Isaías para dizer que esse texto estava falando a respeito dele. Mas o problema é que lá em Isaías o texto diz que era a respeito de Jeová. Quem que disse lá isso? Quem foi que falou essa palavra? Foi Jesus lá? Foi Jeová. Mas aqui o texto diz que é referente a quem? Ao Filho. Aí, testemunho de Jeová, nesse momento, já começa a ter uma palpitação um pouquinho dura. Mas em Atos 28, 24 e 27, pode ler. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiravam-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e diz: ouvindo, ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Agora a situação piorou ainda mais, né? Porque aqui no versículo 24, alguns foram convencidos pelo que ele diziam, né? O apóstolo estava dizendo, mas outros não creram na mensagem. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou... Quem que foi que falou agora? Agora é o Espírito Santo. Falou que é a mesma coisa. Citação do profeta Isaías. Nós já vimos em João que ele disse que esse falar era a respeito do Filho. E aqui no caso nós vimos quem falando? Não é Jeová que está falando. Quem está falando? É o Espírito Santo. Tá.
Aí só resta apelar para o ancião. Porque não há explicação, eles não conseguem explicar isso aqui. Porque num texto fala que Jeová falou. Aqui em Atos está falando claramente que foi o Espírito Santo que falou. Então eles negam a doutrina da Trindade. Eles falam que é impossível, racionalmente, é impossível um ser se apresentar em 3 pessoas. É isso que eles dizem. Mas se nós observarmos em Gênesis 18, 1 e 2, o texto diz o seguinte: Yahvé lhe apareceu, tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens em pé. Tá? Jeová apareceu, aqui é aquela história da destruição que aparece, Deus aparece para Abraão, depois aparece para Ló. Tá? Então naquela aparição nós vamos ver que apareceram ali 3 seres, que o texto chama de anjos. Tá? Aparecem ali 3 seres, e nós vamos ver o seguinte. O que nós vamos ver aqui, lendo todo esse contexto? Nós vamos observar que quando os 3 homens responderam ao episódio descrito aqui, nós vamos ver que Abraão se refere a esses 3 seres como Senhor, tá? O Deus, o Jeová na Bíblia deles. Depois nós vamos ver que um dos anjos permanece ali com Abraão e 2 vão até para falar com Ló. E Ló se refere a eles como senhores. 2. E Abraão continua se referindo àquele um que ficou como Senhor. Tá ok? Mas quando Abraão viu, ele descreve um único ser, que se apresenta ali, nesse texto, como 3 anjos. Esse texto, por si só, não é para você provar a Trindade. Esse texto é para você provar para as testemunhas de Jeová que o que é impossível para nós, ou seja, como eles nos acusam, um Deus com 3 cabeças, que não é isso que nós cremos, eles falam que isso é racionalmente impossível. A Bíblia mostra que em uma ocasião, um Senhor apareceu, 3 anjos apareceram, os 3 foram chamados de Senhor, os 3 juntos, depois um separado foi chamado de Senhor, e os outros 2 que foram para Ló, falar com Ló, também foram chamados de Senhor. Esse texto por si só vai refutar a ideia racionalista das testemunhas de Jeová, que creem que não podemos crer na Trindade porque é uma doutrina irracional. Tá? Eles usam a razão. Pede para que eles interpretem esse texto racionalmente. Eles não vão conseguir interpretá-los, eles vão mais uma vez apelar para o ancião, que nunca aparece. Mas eles vão apelar para esse ancião. Então esse texto por si só não tem o objetivo de provar a Trindade. Tá? Para provar que racionalmente o que é impossível para nós era possível para Deus. E aconteceu. 3 seres foram apresentados como Senhor aqui. Mas não existe um único Deus, um único Senhor. Então, os 3 anjos foram descritos também como sendo o Senhor. A respeito do Deus Pai, né, que eles chamam de Jeová. Conhecido como Jeová, a torre de vigia considera como sendo o único Deus eterno todo-poderoso. Amém? Nós cremos nisso. Deus é o único eterno todo-poderoso. Nós falaríamos amém para as testemunhas de Jeová, não? Concordaremos com eles nesse ponto. Mas o que está por trás dessa afirmação verdadeira? Por trás dessa afirmação verdadeira está algo que vocês precisam ler aqui. Houve, portanto, um tempo em que Jeová estava absolutamente só no espaço universal, sozinho, só o Pai. Estando só, o primeiro ato criativo de Jeová foi a criação do seu filho. Deus, eles falam, nós temos um único Deus, tá? Nós diríamos amém. Mas agora ele diz, mas houve, portanto, um tempo em que Jeová, esse único Deus, estava sozinho no universo. Só ele, mais ninguém. Aí ele resolveu criar alguma coisa. Ele criou quem? O Filho. A doutrina de Cristo sendo atacada aqui. Por quê? Nós sabemos que Cristo é coeterno com Deus. Nós sabemos que Cristo não foi criado. Tá bom? Mas a visão das testemunhas de Jeová com relação ao Deus Pai é que ele é um Deus único, porque eles negam a Trindade, e eles vão dizer que Deus criou Jesus porque ele estava sozinho em algum tempo. Há muitos cristãos nas igrejas evangélicas que pregam isso aqui, tá bom? Tem que tomar cuidado. A respeito do Deus Pai, vamos ver quais são os textos que eles mais usam para afirmar que Jesus é criado, que Deus deles é o único Deus verdadeiro.
Se você estiver de encontro com uma testemunha de Jeová na sua casa, quando a testemunha de Jeová vai na sua casa e você abre as suas portas para estudar com eles, qual é a primeira coisa, qual é a primeira lição? Qual é a primeira lição que os testemunhos de Jeová vão lhe apresentar? Sobre o nome Deus. As testemunhas de Jeová alegam que eles são os únicos que pronunciam o nome de Deus correto. Portanto, se você ora a Deus, né, com esse título aqui, Deus não te responde, Deus não te ouve. Esse não é o nome dele. Então, quando uma testemunha de Jeová vai na sua casa, você abre a porta, a pergunta feita é a seguinte: quem você adora? A resposta: Deus. Alguns vão dizer o Senhor. Alguns vão dizer Jesus. A testemunha de Jeová dirá o seguinte: isso aí é apenas um título. Mas quem é esse Deus que você adora? Aí exige de você uma resposta mais específica. Aí você vai falar, não vai ter resposta. Eles vão dizer: vocês não são verdadeiros adoradores. Você não é um verdadeiro adorador. Por quê? Você não está adorando Jeová. Esse é o nome correto. Eles vão, na primeira lição, tentar provar para você que o nome de Deus é Jeová. E veja os textos que eles usam. Não obstante, vem a hora, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com o Espírito, minúsculo mesmo, tá? E eles, tradução deles, e verdade, pois deveras o Pai está procurando tais homens para o adorarem. Eles dirão que por você não pronunciar o nome Jeová nas suas orações, ou não se dirigir a esse Deus como Jeová, você não está adorando Deus em espírito e em verdade. Portanto, Deus não está te ouvindo. Você está adorando falsos deuses. Partindo desse texto. O outro texto que eles usam. Portanto, Jesus no Sermão do Monte, portanto, orai-vos deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que eles vão dizer? Bem, nós precisamos santificar o nome do Pai, o nome de Deus. Como é que eu santifico o nome de Deus? Pronunciando corretamente. É uma forma. Se eu não pronunciar o nome dele como ele quer que seja pronunciado, ele não vai ouvir. Eu não estou santificando o nome dele. Então, nós devemos orar a Jeová. Nós não podemos orar a Deus, ou a Jesus, ou a qualquer outra coisa. Tem que ser Jeová. Tudo é Jeová. Só que eles esqueceram que Jesus está ensinando os discípulos a orar. E Jesus diz o quê? Jeová nosso que estais no céu. É isso que Jesus diz? Não. Pai nosso que estais nos céus. Jesus não se preocupou com um nome dado, Jeová ou qualquer outra coisa. Ele diz: Pai nosso que estais nos céus. De fato, esse texto não prova que Deus gostaria que você chamasse ele de Jeová, como as testemunhas de Jeová afirmam. Por quê? Porque o próprio Jesus chamou Jeová de Pai. Outro texto. Todavia, para nós há um só Deus. Aí eles vão dizer o seguinte, tá vendo? Há um só Deus. Você disse que Jesus era Deus para mim? Não, Jesus não é. A Bíblia diz que há um só Deus. Não é isso que está escrito ali? Portanto, há um só Deus. E agora? O texto está dizendo isso mesmo. O Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. Aí você pergunta: quem é o Senhor? Para a testemunha de Jeová. Ela vai falar assim: é Jeová. Assim, não é. É Jesus, ó. Há um só Senhor. Se a regra é válida em cima, para um só Deus, também deve ser aplicado embaixo. Porque há um só Senhor. Jeová não é o Senhor, então, segundo a sua lógica racional. Segundo a sua interpretação do texto, se há um só Deus, Jesus não pode ser Deus, então Jeová também não pode ser o Senhor, então você está errado. Nós sabemos que o título Senhor é intercambiável entre o Pai e o Filho. Em alguns textos, o Pai é apresentado como Senhor. Em outros textos, o Filho também é apresentado como Senhor. Porque ambos são o Senhor, juntamente com o Espírito Santo, é claro. Mas é um texto que deixaria alguns cristãos sem resposta. Por quê? Eles param aqui, ó. Há um só Deus. Se há um só Deus,
Então Jesus não pode ser Deus. Porque o texto diz, o Pai, não fala do Filho. Essa é a lógica racional deles de parar o texto ali, sem continuar, dando uma interpretação que o texto não tem por finalidade. Ok? Então, sempre que eles apresentarem para você esse texto, lembre-se que o texto fala que há um só Senhor. Eles terão que negar que Jeová é o Senhor. Eles nunca farão isso. Jeová é o nome de Deus realmente?